Olá, boa noite, tudo certo? Hoje venho falar de um assunto bem recorrente que sempre que é usado por nós, geralmente as consequências não são muito boas, que é a mentira. E eu gostaria de deixar bem claro, ainda para quem não me conhece muito bem, eu acho que tudo que eu procuro colocar aqui, eu sempre tiro da palavra de Deus, né? Procuro olhar bem o contexto, para não tirar nenhum versículo fora do contexto. E também dizer que eu não sou simplesmente um pregador de bons valores e de bons costumes. Não sou essa pessoa. Eu sou alguém humildemente compartilhando a palavra de Deus, a Bíblia e aquilo que Deus fez na minha vida. Eu estou dizendo isso porque bons valores, bons costumes não levam a pessoa para o céu. Quem leva a pessoa para o céu é Cristo. Para chegar ao céu, eu tenho que passar pela cruz de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu não estou aqui tentando melhorar a vida de ninguém. Eu não tenho essa capacidade. Quem convence a pessoa, quem trabalha no coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Eu estou apenas fazendo o trabalho de compartilhar a Bíblia e aquilo que Deus tem feito na minha vida, também na vida da minha família, na vida das pessoas que convivem comigo. Então, para deixar bem claro, a minha ideia é mostrar sempre o plano de salvação para as pessoas conforme a Bíblia nos mostra. Né? Você pode até não concordar com minhas palavras, mas você tem a Bíblia para certificar se aquilo que eu estou falando é verdade. Então, esqueça esse negócio de bons valores, bons costumes, tudo são coisas muito boas, mas elas são elementares, porque quem leva a pessoa para o céu é Cristo. O passar pela cruz de Cristo, a salvação é dada por Deus e não por bons valores e bons costumes. Mas vamos lá. Eu gostaria de compartilhar alguns textos com vocês rapidamente. O primeiro está lá, é um Salmo 15 de Davi, que diz o seguinte: Senhor, Davi falando, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Quem rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Bom, esse salmo ele começa fazendo uma pergunta, né? Senhor, quem habitará no teu santuário? E ele responde, né? E é interessante que é um salmo muito rico, porque é muito sério o que ele diz aqui. Ele fala sobre integridade na conduta, que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, né? Um outro ponto importante aqui, ó, quando ele diz: quem rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Eu faço uma pergunta para você. Para não ser prejudicado, você mantém a sua palavra? Você mantém a verdade? Mesmo quando você é prejudicado por falar a verdade? Hoje, falar a verdade nesse mundo, a gente é tratado assim mais ou menos como uma espécie de otário, porque tu fala a verdade. A mentira, ela tá fazendo tanta parte da vida da gente, que é só mais uma mentirinha, né? Mas também se eu falar a verdade, olha o que eu vou passar. Eu digo para vocês quem é o pai da mentira, segundo a Bíblia. Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. A quem você tem que agradar? A Deus ou ao inimigo? Ah, mas eu vou sair prejudicado. Olha, Deus deve ter um propósito com isso tudo. Aqui diz que quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Isso é integridade. Isso é manter a palavra da verdade. Um exemplo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, sobre o pai da mentira, está lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Adão e Eva foram colocados por Deus no jardim do Éden, no paraíso. E estava tudo mil maravilhas. Até que a serpente, tomada pelo inimigo, diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela já lançou dúvida no coração de Eva, foi a primeira dúvida. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus havia realmente dito isso que Eva falou, mas a serpente, ou seja, o inimigo, veio e lançou uma dúvida. Disse a serpente à mulher, o inimigo, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, essa é a primeira mentira do planeta Terra. Deus havia dado tudo para eles, para Adão e Eva. Mas também deu uma ordem, não façam isso, e estava tudo 100%. Veio o pai da mentira e semeou a primeira mentira. Eva acreditou, comeu do fruto, deu para Adão, comeu também. O resto da história nós sabemos. Foram expulsos do paraíso, e por causa disso, toda criatura que nasce, nasce separada de Deus. Não filho de Deus, criatura de Deus. Jesus teve que vir e morrer na cruz para que essa relação acabasse bem para todos aqueles que creem, obviamente. Esse foi o preço que Jesus pagou lá na cruz. O meu pecado, o teu pecado, né? Porque nascemos separados de Deus. Se você acredita nisso, se você entregou a vida para Deus, você deve estar sabendo muito bem do que eu estou falando. A salvação é dada por Deus, mas tem que passar pela cruz de Cristo. Então, aqui é mentira. Esse é o pai da mentira. Eu vou mentir, cada vez que eu minto, é ele que eu agrado. Ele bate palma. Foi ele que começou a história errada, né? E aqui no Salmo 15 que nós lemos, diz que você é feliz se você mantém a verdade, mesmo quando sai prejudicado. Em João 14,6, Jesus diz o seguinte, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai a Deus, senão por mim. A quem você está agradando? O pai da mentira? Ou o Criador do universo, a verdade, Jesus? Tem tantas situações que eu, você, certamente passamos na vida porque fomos mentirosos. Talvez a gente até se livrou de umas, entre aspas, né? Porque a gente mentiu, né? O que tem a ver, né? Isso aí todo mundo faz, sabe? Mas a consequência disso pode ser eterna. Pablo Neruda, que eu acho que nem cristão era, poeta chileno, falou o seguinte, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pense nisso, a quem você está agradando. Hoje você está mais para agradar o pai da mentira ou ao Deus verdadeiro? Tem um outro texto que está lá no livro de Mateus 5,37, também bastante conhecido, que diz o seguinte sobre isso. Eu não vou tirar o versículo de contexto, mas ele estava falando sobre a questão de juramento. Tem muita gente que, como não tem credibilidade, tem que dizer, mas eu juro que é verdade. A pessoa tem que dizer isso porque ninguém acredita nela. E a Bíblia diz que não é para jurar por ninguém. E no final do versículo 37 ele diz o seguinte, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quem é o maligno? O pai da mentira. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você não tem que jurar coisíssima nenhuma. Se você jura é porque tu não tem credibilidade. O importante na tua vida seria que se você dissesse sim, as pessoas dissem, olha, ele falou que sim, é sim. Se você falasse não, ó, esse tem credibilidade. Não, é não. Mas quem tem essa credibilidade hoje? Você tem? As pessoas acreditam em você? O seu sim é sim e o seu não é não? Quando você diz isso, as pessoas ficam confiantes que esta é a verdade? Olha, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha acreditou numa mentira. Eu estudei um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial, desde da primeira. Para entender a segunda, tem que estudar a primeira. Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial. E ele conseguiu colocar na cabeça do povo alemão uma mentira, de que eles eram uma raça superior. Eles acreditaram numa mentira, qual foi o resultado?
eles foram destruídos. A Alemanha virou cinzas, porque eles acreditaram no seu líder, né? E ele pregou uma mentira, usando várias coisas. Na época não tinha TV, mas rádio, panfletos, lavagem cerebral, trabalhando isso nas escolas, com a juventude hitlerista. Se vocês forem estudar lá, tu vai entender o que eu estou dizendo. E eles acreditaram que eles eram uma raça superior, que eles iam expandir o Terceiro Reich pela Europa inteira. Qual foi o resultado do povo alemão ter acreditado numa mentira? Foram destruídos. Quantas vezes eu e você passamos dificuldades em que a gente foi tentado a mentir, para, entre aspas, se sobressair? Não esquece do Salmo 15, que mantém a verdade mesmo quando é prejudicado. Esse é o que agrada o coração de Deus, falar a verdade. Falar a verdade hoje não é fácil. Nunca foi, talvez hoje seja mais difícil. Porque tem algumas mentiras que o pai da mentira semeia. Por exemplo, uma delas é que o céu não existe, que o inferno não existe, que o mundo foi criado numa explosão cósmica, que todos somos filhos de Deus. Não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Filho você se torna quando você é escolhido por Deus e aceita Jesus no seu coração. Aí você é filho, quando você nasce é criatura. Outra mentira, a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade, é uma mentira deslavada. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui, ó, a palavra, a Bíblia. A voz do povo não é a voz de Deus. Tem outras mentiras, que a gente podia ficar aqui muito tempo falando. Mas presta atenção, quais são as mentiras que você está acreditando hoje? A mentira dos políticos, do teu partido político. Tem pessoas que são alienadas, não conseguem ver a verdade, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja o que for. Mas porque eu apoio determinado candidato, eu não consigo enxergar que aquilo é uma mentira. De várias maneiras, o inimigo tenta atrapalhar o plano de Deus, fazendo com que as pessoas não conheçam a Cristo, por exemplo. Eu vou te citar um exemplo disso. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, Paulo escreve para a igreja de Éfeso o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Para quem que ele está falando aqui? Para a igreja de Éfeso? Primeiro ele está falando aqui para as pessoas que já conheceram a Cristo e foram escolhidas por Cristo. Ele está dizendo o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem que é esse espírito que está atuando naqueles que ainda vivem na desobediência? O inimigo, Satanás. Anteriormente, ele está falando para aqueles que já conhecem a Cristo agora, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ele disse aqui que os bons costumes, só falar a verdade, o bom caráter, o bom pai, o bom filho, vai para o céu. Ele falou isso aqui. Primeiro ele começa dizendo, um dia vocês também viveram lá na desobediência. Vocês também viviam em transgressões. Mas no fim ele diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, fez o quê? Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ou seja, ele nos escolheu, aqueles que aceitaram a Cristo. E ele complementa dizendo, pela graça, vocês são salvos. Ele não diz que é por bons costumes. Ele não diz que todos são filhos de Deus. Ele não diz que todos vão para o céu. Ele não diz que sendo bom você vai para o céu. Ele diz que você vai para o céu, você é salvo pela graça. A tradução de graça é favor imerecido de Deus. Algo que Deus nos deu, que a gente não merece. Essa é uma boa tradução para graça. Meu amigo, eu não sei qual é a mentira que você anda acreditando. Infelizmente, tem tantas
pessoas usando o nome de Deus de forma mentirosa e deslavada. Tem muita gente usando o nome de Deus para benefício próprio, para arrecadar pessoas, para enriquecer, e às vezes usando o nome de Deus mentindo descaradamente. Não acredite nisso, cara. Acredite nisso aqui, ó. Confrontes com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tem muita gente pregando e falando coisas que não são verdades. Eu cito as fontes aqui para você, da onde eu tirei. Paulo está sendo muito claro. Olha, um dia vocês que hoje conhecem a Cristo viveram assim. Né? E que quem ainda não aceitou a Cristo está obedecendo o inimigo. Essa é a razão. Ele está dizendo que Deus nos amou. João 3,16, Jesus diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Ele diz que Deus deu Jesus para morrer na cruz por você e por mim, para que a gente tenha vida eterna. Agora não basta saber disso. Agora vem a sua parte de entregar a sua vida para Cristo. Não acredite mais em mentiras. Busque a Deus na Bíblia, na palavra dele. Tem tantas mentiras deslavadas sendo pregadas. Tem tantas coisas demoníacas que estão muito claras aí. A minha oração e o meu pedido é que o Espírito Santo de Deus ilumine seu coração para que você descubra a verdade da palavra. Eu sempre lhe cito João 14, 21, quando Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem guarda a palavra de Deus, esse ama Cristo. E mais, Jesus vai se revelar a você. Não viva na mentira. Que todos são filhos de Deus, que todos vão para o céu, ou que não tem céu, ou que não tem inferno. Não acredite nisso. Não acredite só em pessoas falando da boca para fora. Procure na palavra de Deus. Você vai passar a sua vida inteira sem descobrir a verdade da Bíblia? Aqui, o Espírito Santo de Deus há de te dar discernimento para que você compreenda o amor de Cristo e a verdade. Tudo que Jesus fez foi tremendo. E ele disse, vou repetir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Você quer chegar até Deus? Não é por bons costumes, não é por bom caráter, não é por ser bom nisso ou bom naquilo. Você vai a Deus por Jesus. Como? Entregando sua vida para Ele, buscando a Deus na palavra. Que Deus vai te dar discernimento para que você conheça Cristo e Cristo vai se revelar a você. Você tem dúvidas sobre muitas coisas? Eu também. Mas busque na palavra. As tuas dúvidas serão esclarecidas. Talvez não todas, uma só lá no céu. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Se você não conhece a Bíblia, você não conhece o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem a salvação. Talvez a Bíblia, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, seria um livro de história. Quem convence não sou eu, nem você. Quem convence que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que revela isso para mim e revela para você. Agora abra seu coração para Ele. Procure buscar a Deus de todo o seu coração. Não acredite mais nas mentiras pregadas, deslavadas que estão por aí. Como eu disse, você vai partir sem saber a verdade? Depois que você vai, não há mais nada a ser feito. A decisão se toma aqui. Pense nisso, que o Espírito Santo te dê sabedoria, discernimento e que a palavra de Deus há de revelar a você a verdade sobre Cristo e sobre a vida eterna. Que Deus abençoe a todos.